Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana estamos aí para falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, o que tem acontecido, o que tem movimentado, digamos assim, o que movimentou durante essa última semana. Após falar, antes de falar de preço, né, acho que é só para atualizar alguns dados aí, mas que reforçam um sentimento que a gente já vem falando consecutivamente aqui, seja pelos preços baixos, seja pela demanda firme. A gente teve atualização de perspectiva de exportação para setembro de 2024. E considerando os números até o final dessa segunda semana, né, que foi ali no dia 13 de setembro, a gente teve aí uma atualização que joga a perspectiva para um total exportado em setembro de 2024, flertando com os números recordes históricos, tá? E aí não falo só recorde de setembro, é recorde histórico mesmo. Seriam 240 mil toneladas exportadas em setembro de 2024, né, na nossa perspectiva atual. E o que chama atenção é que mesmo que o preço da tonelada exportada permaneça ali entre 4.400 e 4.500, a gente tem visto, por conta, obviamente, do dólar, que está com uma média aí de 5,55, 5,60, 5,62, com esse dólar favorecendo, digamos assim, a gente está vendo o preço em reais por tonelada, né, da carne bovina exportada pelo Brasil, atingir o maior nível aí dos últimos 16 meses. Então, chama a atenção esse processo de valorização em reais, mas que reforça todo aquele sentimento que mesmo diante desse dólar um pouco que está nos ajudando, né, que tá fazendo a gente exportar mais, a gente consegue ver esse contexto de exportação muito firme. E até para pontuar um texto que veio ali dentro do nosso relatório semanal, né, do Fato Pecuário, a gente coloca um comparativo que aí a gente pode debater até onde talvez exista espaço para que as indústrias continuem comprando boi China e tendo uma lucratividade. É difícil a gente cravar qual que vai ser esse valor, né? Porque o mercado é mutável, digamos assim, mas a gente tem como referência que os chineses, que são hoje os nossos maiores compradores externos, né? 50% aí na média da nossa carne exportada vai para a China, os chineses compram dianteiro na média. E esse dianteiro, ele poderia ser ou destinado para o mercado interno, ou então para outros países, mas em média ele tem como destino em grande parte a China. Olhando para isso, a gente tem uma cotação interna aqui sobre qual seria, né, qual era o preço de negócio para os negócios que estão sendo firmados hoje, que vão ser enviados ainda, para o dianteiro desossado brasileiro, né, que tem como destino a China. E olhando para essa perspectiva, considerando o preço pago no dianteiro desossado pelos chineses vezes o valor do dólar, a gente chega agora no mês de setembro de 2024, né, na parcial até ali o dia 16 de setembro, com um preço médio do dianteiro de R$ 26. Ponto. A partir disso, a gente volta no passado, porque esse é o maior preço para o dianteiro desossado vendido para os chineses desde abril de 2023, certo? Então, se a gente voltar no tempo, a gente tem o maior preço aí desde abril 23. Porém, o que acontece aqui que nos chama a atenção? Em abril de 2023, o preço médio do boi gordo foi de R$ 285,81 reais, ou seja, o preço médio de venda do boi gordo naquele momento para quase o mesmo preço do dianteiro desossado era de R$ 285. Qual é a parcial média agora do mês de setembro para o preço do boi gordo? R$ 246. Óbvio que vai subir, esse indicador vai chegar nos 250, vai chegar talvez ultrapassar 250, eu acho que ele pode vir ali 254, 255, a gente já está vendo a referência média do CPEA ontem, né, bater 252, então ele vai subir ainda. Porém, o que me chama a atenção é esse gap, é o mesmo preço, o mesmo valor de faturamento para o dianteiro, né, que é o principal corte enviado para os chineses, que ele tinha lá em abril 23, mas uma diferença no preço pago pelo boi gordo de quase R$ 40. E isso, por si só, chama a atenção, por quê? Porque está dando dinheiro e a indústria viu isso, de certa forma, como um pretexto para, inclusive, pagar mais, né? Então, se você tem um faturamento que uma margem que está dando lucratividade, que você consegue níveis de lucratividade que você não via há muito tempo, e para isso você precisa garantir as suas escalas de abate, faz sentido que as indústrias aceitem pagar mais. Se o 280 vai se tornar realidade em São Paulo, né, se a gente vai buscar esses 280 ou não, é outros 500, até porque a oferta de setembro 24, né, de agosto 24,
é outra, né, de outro nível comparado a abril 23. Eu estou falando de uma diferença aí que chega a 700 a 800 mil cabeças de diferença de abate de bovinos no Brasil entre agosto 24 e abril 23. Porém, eu acho que o que a gente está vivendo agora é justamente esse momento em que a indústria está se preparando para entregar todas esses dianteiros, essas carnes para o mercado externo e para o mercado interno e está vendo lucratividade. Se ela vai aceitar pagar 280, como é que vai ser o comportamento daqui para frente, né? Que a gente já tem um 250 na tela e já olha para janeiro 25 com 270 na tela, é outra história. Mas existe espaço para isso sim, olhando só para o mercado externo. A gente pode debater sobre o mercado interno, sobre o comportamento da carcaça casada. Inclusive, a Laura trouxe esse comentário algumas semanas atrás sobre o comportamento das vendas de carcaça casada, né? Que a gente não atingiu o patamar de 16, R$ 17 há muito tempo, e a gente já encostou nesse nível aí de R$ 17 da carcaça. Então, é um nível de preço para comercialização que subiu, ou seja, o faturamento das indústrias melhorou. Então, isso por si só já justificaria pagar a mais pelo boi gordo. A partir de agora, eu acho que aí um grande ponto que a gente pode debater é como o mercado varejista e o consumidor, seja brasileiro ou chinês, vai se comportar com o aumento de preços. E eu falo isso da perspectiva que a carne bovina no varejo brasileiro, né, o IPCA, se você pega ali, ela basicamente vem de 3 meses consecutivos de queda, e com exceção ali do mês de abril, se você volta no tempo, você teve quase o ano de 2023 inteiro com preços da carne bovina pelo IPCA recuando. E isso é um pressuposto que, obviamente, pode movimentar as vendas no mercado interno, porque se tem um preço menor, mas agora, como o consumidor vai lidar com o aumento de preços? E eu trago isso até da perspectiva do leite. O leite normalmente é um ativo que sobe durante o primeiro semestre do ano, né, pela redução de captação no Brasil. O Brasil não é autossuficiente na produção de leite, mas ele sofre justamente com isso, com esse aumento de preço. O consumidor começa a travar o seu aceite ao preço, e aí, às vezes, por demanda, o preço do leite, do queijo começa a reduzir por conta disso. Então, a partir de agora, eu acho que a gente vai começar a ver o preço nas gôndolas do supermercado subindo, e a gente vai ter que ver como é que o consumidor vai se adaptar a essa situação, né? Se ele vai aceitar de fato pagar a mais. Um fator que está ajudando é que todas as outras proteínas animais de grande volume negociadas, né, que aí eu coloco suíno e aves, estão passando por um processo de valorização também. Então, a gente não está perdendo competitividade frente a essas outras proteínas animais. O contexto da demanda está ajudando, mas é sempre bom lembrar, o preço médio da carne bovina no varejo é quase o dobro da suína, e mais que o dobro, né, quase o triplo do preço médio do frango ali. Então, sempre vai ter essa trava maior para o consumo de carne bovina. Mas é um ponto que a gente vai ter que ver a partir de agora, como o consumidor brasileiro vai lidar com as altas de preço que vão ser repassadas a partir de agora, né? Existe margem para o preço do boi subir ainda mais, mas a partir de agora a gente vai ter que lidar com uma demanda que vai ter que lidar com preços maiores, e aí o comportamento dela é chave para a gente entender até onde pode ir. Mas eu acho que eu só queria trazer esse contexto aqui, porque a gente está, obviamente, vendo que o preço do boi vai subir. Existe margem para ser comida, digamos assim, entre os elos pecuários, né, entre o boi gordo e o atacado e o varejo, mas isso invariavelmente vai resultar em aumento de preço para o consumidor final. Como ele vai absorver isso é a grande chave da questão a partir de agora. Então, acho que é um ponto que a gente vai ter que ficar atento. Eu vou chamar já a Laurinha para comentar um pouquinho. Laura, o que você tem a dizer aí sobre o mercado do boi? O que você tem observado? Fica à vontade aí para trazer as suas perspectivas também. Obrigada, Iago. Primeiramente, cumprimentar a todos que estão mais uma semana aí com a gente, e falar um pouquinho, né, de como a gente está vendo esse mercado. Acho que você já pontuou muito bem em relação à demanda, principalmente, né? A gente está com uma demanda que está fortalecida, principalmente no que tange à exportação, uma oferta que parece nos ter reduzido, né? A gente reduziu essa oferta um pouquinho durante o mês de agosto, uma leve queda que, se comparado, por exemplo, a agosto de 23, nem representa uma queda mesmo, né? Representa, na verdade, uma alta de 4% no volume de animais abatidos, mas se a gente comparar a julho, realmente, a gente vem numa curva aí de diminuição da oferta de animais. E ao que nos parece, o setembro, ele também está com a continuidade dessa diminuição, né, da oferta, tanto que a gente viu as escalas aí um pouco mais reduzidas,
Hoje nós estamos falando, por exemplo, em escalas na média Brasil, chegando aos 6 dias, né? Na verdade, mais próximo dos 7, mas já entrou na casa dos 6 dias. Isso é algo bastante positivo, que inclusive a gente já não via há mais de um ano, né? Então, realmente, refletindo aí essa oferta mais um pouco mais enxuta, e como a margem da indústria está interessante, faz muito sentido para a indústria, como você comentou, né, Iago, continuar realizando a compra desses animais e trabalhando na sua ampla capacidade aí para fazer volume e conseguir fazer um pouco de margem aí. Falando em consumo doméstico, né, acho que falando em consumo externo, perdão, as notícias são bastante positivas, a gente está conseguindo exportar muito bem, a nossa arroba ainda é uma das mais baratas do mundo, e aí falando dos principais players, é a mais barata ainda, né? Então a gente está com uma arroba bastante competitiva perante o mercado internacional, tanto que no mês passado nós conseguimos ter exportações bastante interessantes, mesmo com uma redução de exportação para a China. Isso demonstra que a gente está realmente conseguindo aí ampliar os nossos mercados e exportar mais para outros países, né? Isso é uma excelente notícia, tanto para a redução da dependência que a gente tem da China, quanto a ampliação de novos mercados mesmo. E aí, falando em mercado doméstico, né, a gente está vendo o mercado pontualmente agora nessa semana que deu uma patinada, né? A carne a carcaça casada, perdão, deu uma engasopada um pouquinho maior na última semana, né? No atacado de carnes mesmo. Então, a gente viu esses preços subindo e a carne dando uma certa travada aí no mercado. A gente entrou agora na segunda quinzena de mês, é típico que isso aconteça, geralmente isso ocorre mesmo, né? O brasileiro ele perde poder de compra aí mais no final do mês. A gente pode ter dado, pode vir um respiro aí agora, né? A gente tem um vale mensal aí, né, de um adiantamento de salário que geralmente ocorre perto do dia 20, então isso pode dar um leve respiro, mas realmente essa preocupação que você pontuou, Iago, ela é real, né? Se a gente vê hoje, por exemplo, um dianteiro, a gente está falando um dianteiro na casa de R$ 15, sendo que esse dianteiro, há um mês atrás, ele valia ali R$ 13,50, ou seja, isso é uma alta aí para a gente de 11%, né? Pegar aqui, Mais ou 11%. menos, é isso mesmo. É. Então, da mesma forma, olhando para o traseiro também, a gente está vendo um traseiro hoje na casa de R$ 20. E pegando aí um mês atrás, era 18,30. Então, a carne está ficando mais cara para o consumidor final, né? E esse consumidor brasileiro, né, ele está conseguindo absorver essa carne mais cara? É isso que a gente vai começar a testar agora. Ao meu ver, assim, a gente está com alguns indicadores econômicos apresentando uma certa melhora, mas eu não acredito que é uma melhora substancial ainda da economia para que a gente veja um brasileiro, né, uma população conseguindo pagar uma carne bem mais cara. Então, acho que a gente vai encontrar um teto aí no preço do boi muito correlacionado a esse escoamento de carne para o mercado interno também, mas hoje a conta ainda fecha, né? Então, falando para carcaça casada, né, que é a junção, seria a junção ali do dianteiro, traseiro, ponta de agulha e tudo, hoje a gente vê uma carcaça casada do boi castrado na casa de R$ 17. Transformando isso em arroba, seria uma arroba de um boi a 255. Hoje a gente está vendo a arroba do boi comum no estado de São Paulo a 250, 255. Então, hoje ainda teria margem para a indústria comprar esse animal de 250, 205, até 255 com uma margem positiva ou até zerada, né? Margem não, com esse indicador positivo ou até zerado, mas que reflete um pouco, nos dá uma sensibilidade de como estão essas margens da indústria. Se está fazendo sentido para o frigorífico comprar um boi em determinado preço, sendo que ele está vendendo a carcaça casada em outro. Então, hoje ainda está fazendo sentido, mas já com essa perspectiva de reduzir um pouquinho aí no final de mês, pode ser com que isso seja um ponto importante para o boi comum, pelo menos, é o boi que vai para o mercado interno, dar uma segurada. Acho que um outro ponto também que tem refletido e que a gente tem visto bastante aqui em relação à oferta de vaca, né? A oferta de vaca, e as vacas são muito direcionadas para o mercado interno, né? Grande parte aí direcionada para o mercado interno, tem reduzido. Então, isso é um ponto que eu acredito que pode favorecer, inclusive, né? Nessa maior valorização do dianteiro em relação ao traseiro. Nós vimos aí uma alta no dianteiro na casa de 11% e no traseiro de 10%.
diferença muito pouca, né? Mas eu acredito que o dianteiro, por ser também bastante direcionado para consumo doméstico, principalmente por ser uma carne um pouco mais barata e tudo, o dianteiro vai muito para a China também, né? Mas a gente vê nessa situação econômica talvez um pouco mais dificultosa ainda que a gente está inserido num contexto mais amplo, o dianteiro ele tem uma facilidade maior de escoamento por ser uma carne mais barata. Então, a falta da vaca compete mais diretamente com esse dianteiro, né? Isso faz com que o dianteiro também possa passar por uma valorização um pouco maior. Se você tem uma diminuição da oferta de uma carne de um valor agregado um pouco menor, que seria a carne de vaca, e aí o dianteiro exportando muito bem também, automaticamente a gente tem uma alta maior nesse tipo, né, de cortes aí de carcaça. Então, acho que a pontuação seria mais essa, né? A gente está com o mercado que continua muito bem aquecido. A gente está falando em Boi São Paulo já próximo aí de 270. Na verdade, saíram negócios de 270. Não é o preço referência ainda para a gente. O preço referência para a gente é um boi de 260 China e um boi de 250, 255 no comum. Mas saíram negócios bem pontuais aí de 270, o que inclusive causa um alvoroço no mercado, né? De uma expectativa de será que agora o boi vai alavancar, como você falou, né, Iago? Será que agora vai para 280? Será onde que vai ser o limite desse boi? Mas eu acho que só pontuar isso mesmo, né? O mercado continua aquecido, continua firme, tanto que a gente viu o recuozinho na bolsa, mas logo ontem já teve essa recuperação, né? Já fechou em alta novamente, porque justamente o mercado físico está bem firme, está bem positivo, mas ficar atento com isso aí, porque o mercado doméstico pode querer travar um pouquinho o teto aí de preços, não aceitando uma carne tão mais cara. Acho que são essas as pontuações. Não sei se tem mais alguma colocação também, Iago, para a gente Então, discutir. acho que é isso, acho que é isso. Acho que é só ficar atento também, o Rodrigo vai poder comentar também, mas já fazem alguns dias que os contratos futuros não saem do lugar, né? Então, se você pegar desde o dia 10, 11 de setembro ali, a gente não tem preços movimentados na bolsa, tá? Então, já vai fazer 5 dias aí, 7 dias corridos, mais 5 dias úteis que os preços, os contratos futuros estão parados ali, né? O outubro ficou no 260, o novembro parou ali no 264, 265, o dezembro no 266. Então, o mercado deu uma respirada agora. Para onde que ele vai a partir de agora é a grande questão, mas o físico está se aproximando do futuro e aquela correria que a gente viu nas semanas anteriores deu uma sossegada nesses últimos 5 dias, né? Então, acho que vale só ficar atento a essa movimentação também no mercado futuro, que teve um respiro, um movimento diferente do que a gente chegou a ver aí durante 15 dias consecutivos, que foram dias de altas consecutivas. Aí o mercado tá dando um respiro agora. Bom para volatilidade, bom para talvez quem vai buscar umas opções aí, né? Que consegue ver uma busca de opções. Mas é sempre atento a essa percepção aí de um mercado futuro um pouco mais calmo, digamos assim. E aí, até isso que você trouxe, eu acho que é bem legal de falar, né? A gente está falando aí em proteções, o que a gente mais recomenda de proteções nesse momento em que o mercado está positivo e com uma volatilidade reduzida seria justamente essas puts, né? Então, quem gosta aí de put, quem se interessa em fazer proteção, contacte seu assessor, chama a gente aí também se precisar de alguma ajuda, porque tá bom o momento assim para fazer. Show de bola. Pensando nisso, já vou passar aí para Stefan Rodrigão poder falar um pouquinho de mercado de grãos. Stefan, bola tá contigo. Bom, vamos lá, turma. A gente está passando aí também por mudanças aí, né, de calendário, viradas aí de proposições, mas olhando para a colheita dos Estados Unidos, que já começou, né, o USDA reportou aí 6% da área de soja em colheita, para o milho um pouco mais avançado, aí 8% da área em colheita, então safra norte-americana começou, isso tende a deixar, principalmente aí precificações base Chicago, mais acomodadas, né? Embora tenha outros fatores, tenha outros direcionadores aí no radar, isso acaba trazendo aí vamos colocar uma pressão extra que acaba conferindo aí a sazonalidade de Chicago de baixa daqui, pelo menos esse restante de setembro aí, para o mercado a partir de outubro, mais especificamente olhar para a safra na América do Sul. Tem os fatores de demanda que acho que é bom explorar também para os Estados Unidos, que são as vendas semanais
de soja, que o Rodrigo vai detalhar mais, mas elas vêm dentro de um padrão ali esperado, né, que tem sido esperado pelo mercado, ainda precisa vender muito, o cenário ele é de atraso da comercialização também por parte dos produtores, e a gente tem, né, um olhar aí também sobre derivados, principalmente aí o farelo, que ontem saiu um dado do NOPA, que é a nossa ABIOV, né, colocando aí um patamar muito baixo de processamento de soja, e que isso tende a reverberar muito potencialmente sobre a oferta de farelo e, consequentemente, a oferta de óleo de soja. Então, mas olhando principalmente para farelo, há uma conjuntura aí de um cenário um pouco mais ajustado, né? O Brasil já entra na sua sazonalidade aí de menor oferta. A Argentina também veio com alguns problemas, agora que vem reestabilizando a, o processamento devido a greves que aconteceram ali no mês de outubro. E Estados Unidos aí entrando na boca da safra, com o produtor precisando vender safra velha e ao mesmo tempo safra nova. Isso talvez pode dar alguma firmeza, algum viés aí, um pouco mais de estabilidade para Chicago. De outro lado, né, a gente tem que olhar também para o Brasil, né? A gente já teve início do plantio, ou pontualmente Mato Grosso, começou a soltar semente no chão, Paraná, estado de São Paulo, que receberam, né, principalmente Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que receberam chuvas esses últimos dias, né? Algumas regiões aí com acumulados que passaram de 50 milímetros, principalmente no Paraná. Estado de São Paulo, 25, 30 milímetros, mesma coisa em Mato Grosso do Sul. Então, vamos colocar assim que o cenário de chuvas ele vem sendo construído aí, né, para esse início de safra. Ainda a previsão coloca que essa semana, para a faixa central do país, majoritariamente, né, só os 13 estados do sul nos próximos 7 dias vão receber alguns volumes, mas para os últimos dias de setembro, né, a partir do dia 25 de setembro, a gente volta a ter volumes mais significativos aí. Estamos falando de chuvas em Mato Grosso, Rondônia, que podem chegar aí a 50 milímetros, principalmente na mais a faixa oeste, né, do estado de Mato Grosso. Primeiras chuvas na BR-163 também, e Mato Grosso do Sul, Paraná também, estado de São Paulo já recebendo volumes mais agressivos, né, volumes aí que superam 50 milímetros. Então, isso pode também, combinado com o cenário de colheita nos Estados Unidos, um início de safra normal no Brasil pode trazer aí uma reviravolta, né? O mercado voltar a tomar uma posição mais baixista e mais defensiva, né? Pelo cenário de oferta, pelo menos por esse start aqui da safra de soja no Brasil. Temos que olhar também em situação da China, né? A China, olhando aí principalmente o comportamento da bolsa, né? O indicador CSI, que vem trabalhando em patamares bem deteriorados quando a gente olha aí o histórico, né? Principalmente aí das últimas semanas, a gente está vendo que esse indicador que reflete um cenário econômico um pouco mais desafiador na China, ele não traz boas perspectivas aí para a questão do desempenho econômico, PIB, que já foi colocado aí em algumas situações, o PIB da China desempenhando abaixo das expectativas. Isso tem reverberado de forma negativa sobre a precificação de commodities energéticas, minerais e, consequentemente, commodities agro. Então, por mais que a gente veja, né, China importou no mês de agosto cerca de 12 milhões e 200 mil toneladas, foi um volume recorde, a gente não tem grandes fatores aí para uma movimentação expressiva de China diante desse cenário de oferta que vai sendo construído, né, de forma mais expressiva, com uma demanda que cresce, mas não a ponto aí de neutralizar uma queda de preços. E acho que isso reverbera diretamente aí sobre precificação de soja, né, que ainda a gente tem patamares aí de preços de soja para 24, 25
rodando acima de R$ 100 a saca no interior do país, 105, 103, nas regiões que sofrem aí com níveis de precificação. São patamares aí que talvez faça sentido na conta do produtor para avançar com travas. Para o cenário de milho, a gente vem olhando um pouco mais de estabilidade depois das altas aí das semanas anteriores. Acho que vale um olhar atento aí para dólar, né? A gente tem aí essa semana, na quarta-feira, tanto o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né? Um indicativo muito forte de redução de 0,5% da taxa de juros. Aqui no Brasil, na quarta-feira também, a gente tem o Copom do Banco Central, que é o Comitê de Política Monetária, também trazendo um potencial indicativo de início de elevação de taxa de juros aqui no Brasil. E se esse spread de taxa de juros aumenta, o dólar tende a navegar em águas mais baixas, né, em patamares mais baixos. Isso pode, consequentemente, afetar a precificação dos grãos aqui no Brasil. Para o milho, a gente não vê exportação ganhando fluidez, né? Ela está num ritmo que a gente olha historicamente, né? Principalmente olhando os últimos 2 anos, um ritmo inferior, e renovando uma percepção positiva de estoques, né? Na B3, a gente vê o mercado mais cômodo nessa semana, acho que o Rodrigo pode detalhar mais, e tem também aí a percepção desse clima sobre o milho segunda safra, principalmente a janela de plantio, e o milho primeira safra, que também está em plantio aí na região sul do país. Então, queria passar aí para o Rodrigo para ele trazer os complementos. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Iniciando aqui em termos de precificação, mercado de grãos em Chicago. Na última semana nós tivemos 2 relatórios importantes, principalmente o do USDA, relatório WASDE, de oferta e demanda agrícola mundial, foi na última quinta-feira, que sempre tende a trazer um balanço maior para os preços, tanto em Chicago, refletindo também aqui na B3. Apesar de ser foi um relatório um pouco mais morno, né, com pequenos ajustes, nós tivemos uma valorização para as cotações de milho e soja na CBOT, e também foi um fechamento positivo analisando a semana, né, entre uma sexta-feira e outra. Para a soja, o que chamou a atenção aqui, as principais mudanças foi um ajuste negativo, né, em termos de estoques finais para oleaginosa nos Estados Unidos, safra 24-25, que atualmente é de 14,97 milhões de toneladas. Também nós tivemos um ajuste negativo para a produção, né? A oferta em 24-25 norte-americana cedeu um pouco para 124,81 milhões de toneladas. Lembrando que esse patamar ele é o maior, né, a maior safra de soja dos Estados Unidos da história, né? Um pequeno ajuste negativo, passou, né, de 124,9 para esses 124,81. Já para o milho, né, a gente observou um aumento da produção norte-americana em 24-25 para 385,73 milhões de toneladas, porém, devido a um ajuste nos estoques iniciais, na atual temporada, nós tivemos também um recuo nos estoques finais norte-americanos do cereal. Agora estão estimados em 52,76 milhões de toneladas. Então, esse contexto de ajuste negativo para os estoques finais, tanto de milho quanto de soja nos Estados Unidos, deu um viés de sustentação para os preços em Chicago, tanto na última quinta-feira, que foi a data de divulgação do relatório WASDE, quanto analisando o fechamento dessa última sexta-feira. No dia de ontem, né, já observamos um recuo para os preços, porém, no curto prazo, analisando o viés gráfico, né, o cenário técnico, ainda é positivo, né, no curto prazo. Indicador de tendência que a gente sempre comenta aqui, uma média móvel de 20 períodos, ela segue inclinada para cima, analisando os principais contratos aí, tanto de milho quanto de soja. Nós tivemos o encerramento, né, da série setembro na última semana. Então, para a soja, novembro, que representa a entrada da safra norte-americana,
contrato negociando a 10 e 11 dólares por bushel na tela, né? Como eu disse, média móvel de 20 inclinada para cima, os preços negociando acima dela. Só que nós temos aí uma lateralização, analisando curtíssimo prazo, né? Os últimos 8, 10 pregões, o mercado mais ou menos no mesmo nível de preço. O milho dezembro, que é o contrato vigente, também representa a entrada dessa safra norte-americana que está sendo colhida, negociando a 4,11, 4,12 dólares o bushel, né? Também com a média de 20 inclinada para cima, os preços negociando acima dela. Um cenário também que chama atenção, no dia de ontem nós tivemos o report do USDA, né, de progresso de colheita, trazendo aí o nível em que se encontra a colheita tanto de milho quanto de soja no país. A de milho atingiu 9% até o dia 15. Esse percentual de 9% ele está acima do ano passado, que foi de 8% para o período, né, um ponto percentual acima, mas também acima da média entre 2019 e 2023. Então, tanto para o milho quanto para a soja, fica essa atenção, né? Safra robusta, colheita acima do patamar do ano passado e acima da média dos últimos 5 anos. Para a soja, até o dia 15, a colheita atingiu 6% da área total, acima do ano passado, que foi de 4%, e também acima da média entre 19 e 23, que foi de 3%. Trazendo aqui para Brasil, a milho B3, nós tivemos a liquidação do vencimento de setembro no dia de ontem, né? CC 1024 liquidou, contrato vigente, que já tinha mais liquidez, é o novembro 24, na tela agora, brigando na referência dos R$ 67 a saca, 67,01, apresentando um recuo, assim como no dia de ontem. Porém, no curto prazo, a tendência ainda é de alta, né? Importantes médias móveis inclinadas para cima. Ao longo da última semana, ele atingiu o patamar de 68 e 64. Foi no dia 10/9, marcou um topo nesse nível, que atualmente é o patamar de resistência no curto prazo. E para baixo, aí, muita atenção entre os 66,30 e 66,42. É uma região de suporte que a gente observa aí no curto prazo. Esse contrato apresenta um ágio, assim como o janeiro, que está negociando até acima, né, 6977, frente ao indicador CPEA Base Campinas. E apesar da firmeza, nos últimos dias aí ele recuou, veio a 6242, perdão, no dia de ontem, uma pequena oscilação positiva frente à segunda-feira passada, que foi de 62,33. Já para a soja, indicador Paranaguá, né, o CPEA Paranaguá veio a 138,62 no dia de ontem. Aqui já um pequeno recuo frente aos 140,82 da segunda-feira passada. Acho que esses são os principais pontos. Só um comentário aqui que acabou passando. Soja norte-americana, né? Nós tivemos esse cenário que eu comentei do relatório do USDA, um ajuste negativo para estoques finais, para ajustes de produção. Porém, junto a esse cenário de uma colheita, apesar de inicial, né, um ritmo mais acelerado frente ao ano anterior e uma safra robusta. E do lado da exportação, o Stefano tinha comentado, ainda retraída, e o que chama a atenção, né, nós tivemos a virada do ano comercial, né, a partir de 1º de setembro, nós temos a virada do ano comercial nos Estados Unidos para o milho e para a soja. Então, essas vendas semanais, elas vieram dentro do esperado, porém, quando a gente olha o total comprometido, no caso da soja, né, para 24, 25, o total comprometido é o que já foi embarcado para esse ano comercial e o que foi vendido e não embarcado, né? Ele está em 14,24 milhões de toneladas, né? É o nível mais baixo, né, de comercialização desde a safra 19/20. Então, ele está abaixo aí da 20/21, 22/23 e da 23/24. E o USDA ainda estima um programa de exportação norte-americano acima do ano passado, né? Então, isso que me chama a atenção um pouco, acho que é um ponto de alerta. Em termos de sazonalidade, ainda em Chicago nós temos
olhando, né, anos anteriores, tendemos a ter um fundo de preços entre setembro e outubro que casa com, né, a entrada da safra norte-americana, né, quando a colheita ganha um ritmo maior. Então, acho que atenção nesses pontos. E no caso do boi aqui, só comentar, tá apresentando muita força na minha análise aqui, os principais vencimentos, né, outubro e novembro, porque após essa tendência de alta, né, essa perna grande de alta que ele fez, ele não corrigiu no preço, né? Nós não tivemos uns pequenos recuos, porém o mercado está lateralizado no curto prazo, então ele está corrigindo no tempo, né? Isso, ao meu ver, demonstra a força, né? Que o mercado não cede, acompanhando esse viés do mercado físico. E a gente até comentou agora há pouco, né? Isso é muito bom para aquisição de puts, né? No caso pecuarista, acho que um olhar atento, porque nós temos uma queda da volatilidade, né? Que impacta o prêmio das opções, né? O tempo também vai passando, também impacta o prêmio das opções. Então, acho que fica esse alerta, né? Olhar com um pouco mais de atenção, né? Dependendo do vencimento a ser trabalhado, né? Tanto outubro negociando a 260,45 na tela agora, ele parece que não quer perder esse patamar dos 260 para cima, né? A máxima atingida nos últimos pregões foi 261,95. Então, quando a gente tem esse cenário de lateralização, fica aí a atenção também para o rompimento, né? Para cima ou para baixo desses níveis. Acho que é isso. Novembro a 264,30 reais arroba, só para atualizar aqui. É Show, isso. show de bola, Rodrigão. Obrigadão mesmo. É isso, né, pessoal? Acho que os grandes pontos estão aí dessa semana. A gente vai mais para mais uma semana aí. E ficar atento ao que a gente vai ver aí durante essa terceira semana de setembro, né? Valeu, pessoal. Obrigadão, obrigado, Laura, obrigado, Rodrigo, obrigado, Stefano. E até semana que vem. Obrigada, turma. Obrigado, pessoal. Boa Valeu, semana. pessoal.